Não vou dizer aqui mais nada, acrescentar ao que foi dito, mas gostaria de saudar este grupo, afirmando que para mim, Teresa Vasconcelos, o Paulo Freire é um mestre desde os meus 20 e poucos anos. E vou contar duas historinhas sobre o Paulo Freire. Vivia eu em Espanha, antes da nossa Revolução de Abril, em que o Paulo Freire estava proibido em Portugal, e eu tinha uma grande amiga, companheira de alojamento, que era brasileira, a Vilma. A amizade foi tão forte graças à intermediação, à mediação do Paulo Freire, que mantivemos esta amizade, sempre. E ela ofereceu-me um livrinho, em espanhol, claro, eu não sei se consigo mostrar, está aqui. A mensagem, el mensaje de Paulo Freire, teoria e prática de la liberación. Era um conjunto de textos selecionados pelo INODEP, onde o Paulo Freire trabalhou quando não podia viver no Brasil. E esta minha amiga fez-me uma dedicatória ao livro, dizendo, junto ao substancioso conteúdo do querido autor, os meus votos de que teu trabalho seja realmente uma ação libertadora de quantos tua missão te confiar. Esta dedicatória para mim foi importante e foi muito fundadora. E eu, quando li este primeiro livro, fiquei, como é óbvio, fascinada com Paulo Freire. Já naquela altura, apesar dos meus verdes anos, era uma inquieta ao nível da pedagogia. Já depois do 25 de Abril, as minhas companheiras no grau que estão aqui sabem esta história, mas que eu gosto muito. Eu encontrei-me em Coimbra, num cafezinho, só me lembro que era um café que tinha uma mesa de ferro forjado, e lá estava Paulo Freire, que veio visitar as meninas do grau, como ele nos chamava, veio visitar-nos a Portugal, e estava, como sempre, aquele empreendedor magnífico, a preparar um projeto para reconverter os antigos guerrilheiros do país GC, na Guiné-Bissau, em alfabetizadores para a população. Eu tinha feito formação, voltarei a ela, formação com o grau como, enfim, educadora Paulo Freire, e fui falar com ele, porque eu estava disponível para esse projeto. O projeto nunca se realizou, mas eu considero que aquele encontro, face a face, eu sozinha, que privilégio, com o grande mestre, com o seu ar de profetas, longas barbas, e ele disse-me assim: menina, você não vai trabalhar para a Guiné, você vai trabalhar com a Guiné. E este com, a diferença entre o para e o com, para mim, é fundador em relação ao que é a pedagogia, e eu entrei no Paulo Freire pela via da pedagogia e da alfabetização. Mas foi profundamente marcante, a ponto de eu nunca mais ter esquecido este primeiro encontro com o Paulo Freire. Já posteriormente, como eu disse, o projeto não se concretizou, mas o Paulo Freire veio ajudar o grau em Portugal a organizar as atividades de alfabetização e de animação sociocultural com mulheres do meio rural. Eu, nessa altura, vivia em Viana do Castelo,
arrebanhei um grupo em que havia professoras do primeiro ciclo, minhas colegas do primeiro ciclo, eu própria, e 2 alunas minhas, que estavam a fazer o curso de educadoras. Isto foi no tempo quente da Revolução. A equipa do Grau do Porto veio fazer a formação. E eu desconhecia Paulo Freire. A Mareika de Koning, que está aqui entre nós, era uma das formadoras, é uma das pessoas que mais sabe da pedagogia Paulo Freire. Não se esqueça este grupo do fantástico recurso que ela pode ser. E estava a Fátima Grácio. E elas vinham todos os fins de semana, juntavam-se na minha casa, que era chamada em Viena do Castelo a Casa das Meninas Professoras, e juntávamos para receber formação segundo o método Paulo Freire, o método de alfabetização. Foi aí que eu comecei. E era muito interessante essa formação, porque tinha uma característica muito interessante. Reuníamos ao fim de semana, fazíamos pontos de situação e durante a semana, praticamente todas as noites, íamos para o terreno, para uma aldeia perto de Viana do Castelo, que se chamava Abelheira, e iniciámos um processo de alfabetização. Reunimos numa das salas da escola uma quantidade enorme de pessoas. E havia pessoas que já sabiam alguma coisa da leitura e escrita e que queriam era fazer o exame na altura da 4ª classe, homens e mulheres, e havia um grupo de gente que era completamente analfabeta, trabalhadores rurais. Dada a diversidade do grupo, nós acabamos por criar três grupos. O grupo dos iniciados, depois o grupo dos mais preparados já, que queriam ir ao exame da 4ª classe, mas queriam aprender pelo método Paulo Freire. O que é que acontece nesse grupo dos mais preparados? Começamos a fazer as nossas reuniões e a certa altura os cavalheiros, quando as mulheres queriam falar ou participar, os cavalheiros, está calada que tu não sabes nada. E começou assim, de alguma forma, a emergir, e estou a falar do método Paulo Freire, uma problemática que era realmente o silenciamento das mulheres, isto já no pós-25 de Abril. E apesar, e queria dizer isto, de eu ser bastante renitente em separar as mulheres dos homens, foi a realidade que me levou a uma postura diferente. E fizemos o grupo dos homens, todos eles foram ao exame da 4ª classe, e mantivemos o grupo, e uma das professoras ficou com os homens, e depois 2 das professoras do primeiro ciclo ficaram com as mulheres, que era um grupo maior, e eu, com as minhas 2 alunas, ficámos com o grupo dos iniciados. Foi uma experiência absolutamente fabulosa. Eu queria aqui dizer que foi a minha experiência, sendo eu uma pessoa ligada à pedagogia, formando educadores de infância, tendo trabalhado no terreno e depois academicamente continuando a fazer esse trabalho, foi a minha experiência mais fundadora. Foi ter feito a alfabetização, aprendi o método, fizemos o trabalho de raiz, fazendo e às horas de almoço e trabalhávamos, enfim, à hora de almoço metíamos no meu carro e íamos para o lavador público da Abelheira para ouvir o discurso das mulheres. E aí começámos a captar as primeiras palavras. A primeira palavra foi batata. Que nós recolhemos, isto era outubro, estava-se na altura da plantação da batata. Foi um processo absolutamente notável e usávamos completamente o método de alfabetização sistemático do Paulo Freire
com os que não sabiam ler e escrever, e com os outros fazíamos a alfabetização a partir de textos que fossem mobilizadores do diálogo e da análise crítica sobre aquilo que estávamos a viver. Não eram textos apolíticos, se há alguma coisa que possa ser apolítica. Com o grupo dos iniciados foi fascinante, porque eu lembro-me do senhor Germano, que ele era agricultor e trabalhava na estiva. Portanto, ele tinha umas mãos, umas manápolas fortíssimas. Uma dificuldade imensa em pegar num lápis. Uma dificuldade imensa. E ele dizia assim: ai, meninas, eu agora percebo porque é bom ensinar as crianças desde pequeninas. Porque eu não tive isso e não sei pegar num lápis. As coisas eram a este nível e o processo era fascinante. Todas as noites íamos para a bilheira. Quando o grupo das mulheres mais adiantadas e dos homens, ao fim do ano letivo, fizeram o exame da 4ª classe e continuaram depois noutro tipo de atividades, o grupo da alfabetização demorou 2 anos. Quando eu levei, é a moda antiga que se diz, quando eu levei os meus alfabetizandos ao exame da 4ª classe, foi realmente uma festa, foi uma maravilha. E este senhor Germano, que era agricultor, matou um cabrito, houve uma grande festa, e depois ele contava-me, passado algum tempo: sabe, menina, eu agora pego na minha motorizada para ir à feira de Ponte de Lima, comprar um vitelo, ou fosse o que fosse. E eu agora não pergunto a ninguém o caminho. Eu paro a motorizada, saco de um cigarro, que é para as pessoas não verem que eu leio muito devagar, e leio os sinais e as setas e digo assim: Ponte de Lima, esquerda, e lá vou eu. E acho que este é um exemplo de 2 coisas muito importantes na pedagogia de Paulo Freire. Primeiro, a utilidade. Nós todos precisamos de manusear os instrumentos da literacia e, por outro lado, também um acréscimo de autoestima, porque este homem fez o exame da 4ª classe e foi uma etapa fundamental na vida dele. E depois implicou-se até mais amplamente nas coisas da agricultura. Já depois disso eu fiquei com o bichinho de Paulo Freire, e a prova é que depois saí de Viana do Castelo, onde eu formava já educadoras, mas não usava a metodologia Paulo Freire para a formação dos educadores. Eu achava que era só para alfabetização e escolaridade básica. Mas depois o Grau desafiou-me a vir para a Zona Norte para fazer programas itinerantes de animação infantil em zonas rurais onde não havia pré-escolar. Já havia grupos de mulheres em várias localidades nos arredores do Porto, e as mulheres, quando diziam quando eram estimuladas no sentido de expressar aquilo que elas queriam que acontecesse, elas diziam: nós não queremos que os nossos filhos passem pelo que nós passamos na escola primária. Portanto, não há pré-escolar aqui, vamos ter pré-escolar para as crianças, os nossos filhos, e assim entram mais preparadinhos, como elas diziam, para a primária. Era um bom argumento, e então iniciamos. Eu larguei o meu trabalho profissional e vim realmente para a cidade do Porto, e com a equipa do Grau começámos os programas de animação infantil. Não sei se estou a demorar muito tempo, as moderadoras interrompam, se for preciso. Qual era, de alguma forma, a inovação desta formação de animadoras locais? Primeiro, elas eram indicadas pelos grupos de mulheres. Portanto, a seleção era feita localmente. Elas é que viam, em cada aldeia havia 2 animadoras, e elas é que viam o perfil
das pessoas a quem queriam entregar os filhos. Em segundo lugar, nós fazíamos na cidade do Porto, isto eram raparigas que algumas delas não tinham saído das suas aldeias. Fazíamos na cidade do Porto um dia semanal de formação. Então elas vinham das suas aldeias, passávamos o dia em formação, éramos nós os formadores com alguns convidados. Eu lembro-me que a Milice, lá do Porto, da área da psicologia, foi lá fazer formação, adora Vigário no âmbito da literatura para a infância, etc. E a formação preparava-as, por um lado, para trabalhar com crianças, mas também para serem agentes sociais na sua comunidade e ganharem alguma sensibilidade ao facto de serem mulheres e como mulheres quererem fazer o seu contributo social. Portanto, a formação tinha... Eu vou pedir à Teresa para... Apressar. Não. A gente quer ouvir essa história do... O grau, eu costumo pensar que o grau é o lado feminino da Revolução. Porque foram as mulheres que construíram depois... Não todas, mas... Não todas, não vamos ser assim tão ambiciosas, mas fizemos muito. Muito, e ainda fazem, Eu não disse isto, mas o Grau introduziu a alfabetização, segundo o método Paulo Freire, antes do 25 de Abril. Isso, portanto, eu quero guardar... Não podia fazer em Lisboa e fez na zona de Porto Alegre. Porto Alegre. Eu quero guardar essa história, Teresa, para daqui a pouco você contar ela, porque as pessoas pensam que trabalha-se com Paulo Freire só a partir do 25 de abril. E não foi, mas quem vai contar essa história é você. Mas eu vou chamar agora a professora Eunice. Professora Eunice, por favor. Teresa, sempre brilhante. Olá. Eu, antes de mais nada, queria dizer do prazer enorme que é ouvir a Teresa e como me sinto pequenina por falar depois dela. A Teresa fez a arguição do meu mestrado, foi a altura em que tive contacto com ela, já aqui há uns anitos atrás, e ficamos com um laço forte, embora não nos comuniquemos muito, mas criamos uma amizade, e diria eu, mediadas pelo pensamento do Paulo Freire. Por isso, Teresa, muito prazer em estar aqui consigo, também com o resto das colegas, e agradecer o vosso convite para estar aqui, que realmente alegra-me muito. Estou assim um bocadinho intimidada, porque já me chamaram tantas vezes maravilhosa, fantástica e etc., até antes de eu falar, que eu até estou com medo de agora não estar ao nível das vossas expectativas. Pronto, vou falar-vos então um bocadinho. Sou professora, filha de professora e neta de professora. Muito ligada à educação desde os meus 22 anos, portanto, a educar outras pessoas, trabalhando com outras pessoas na sua educação, mas muito sempre focada na educação desde pequenina. Ainda ontem contava que me lembro de estar com a minha mãe, eu ainda pequena, e ela a montar um método das 28 palavras, com recortes de jornais e de revistas, e eu estar ainda a ajudá-la a fazer isso. Ainda tenho isso guardado preciosamente aqui no sótão, como um material de trabalho muito interessante que ela utilizava, numa altura em que a maior parte das pessoas usavam métodos fonéticos, silábicos, ou mesmo a partir da letra, em que a minha mãe já tentava dar sentido à leitura e à escrita. Bom, mas então, eu contacto com Paulo Freire já depois de 25 de Abril como estudante do magistério. A minha formação inicial é como professor de magistério primário, portanto dávamos aulas a crianças dos 6 aos 10 anos, mais ou menos, e é na minha formação ainda para vir a ser professora que eu contacto com Paulo Freire, já depois de 25 de Abril, e numa expectativa e numa aprendizagem de uma pedagogia, uma educação libertadora. Portanto, perceber Paulo Freire neste contexto pós-revolução em Portugal foi para mim uma experiência extraordinária e que veio, de certa forma, dar um fundo e um chão teórico àquilo que já eram os meus sonhos, as minhas utopias como adolescente. Encontrei em Paulo Freire uma voz informada e sábia que me ajudava a perceber a minha própria experiência e a minha própria formação. E, portanto, a partir daí e a partir desse primeiro contacto com Paulo Freire, eu oriento todo o meu trabalho desde essa altura, portanto, ainda com os meus 18, 19 anos,
passo a orientar muito do meu trabalho fundamentando em Paulo Freire, porque realmente encontro-me em Paulo Freire. Acho que a sua linguagem, a sua abordagem, o facto de ele falar da politicidade da educação, da não neutralidade, portanto, são tudo aspectos, a questão da amorosidade, a questão dos afetos, tudo coisas que ele já nos falava nessa altura e que eram profundamente novas, não é? Só venho a saber das questões da alfabetização, em que andou envolvida a Teresa, em que andou envolvida a Mareica, e muitas outras pessoas do Grau, só venho a saber dessas aventuras em anos posteriores. Portanto, eu não me sentiria à vontade de forma nenhuma de vos vir falar de Paulo Freire em Portugal. Aquilo que eu vos posso falar é da minha experiência com Paulo Freire, portanto, um pensador fundador, e que tenho trabalhado muito num cruzamento com as perspectivas emancipatórias feministas, e que realmente me ajuda a encontrar um chão teórico para realizar o meu trabalho. Tenho um segundo e forte encontro com Paulo Freire, com as suas ideias, na licenciatura em Ciências da Educação, quando, com a orientação da professora Luísa Cortesão, faço a criação como projeto de licenciatura do último ano, na altura tinha 4 anos, e eu proponho a criação de um centro de recursos Paulo Freire e peço à professora Luísa para me orientar. Bom, para fazer curta uma longa história, a partir deste centro de recursos cria-se depois o Instituto Paulo Freire e continuamos ativas, somos principalmente mulheres, mas também alguns homens, continuamos ativas e ativos na medida do possível ao longo destes anos. E, claro, um dos grandes trabalhos que procuramos fazer, e que é um trabalho sempre inacabado, como todos nós e todas nós somos também, é esta tentativa de mantermos vivo este pensador e este pensamento que cada dia se revela mais necessário nas nossas sociedades, não é? E podemos falar hoje, neste tempo que nos empurra para nos tornarmos menos humanos, não é? Com esta ideia do distanciamento social de que tanto se fala e que é um conceito tão feio, mas que nos ajuda realmente a manter uma humanidade, não é? Manter humanidade na relação com as pessoas, manter humanidade na relação pedagógica. Tenho trabalhado muito esta ideia na questão da dimensão relacional da pedagogia, informando-me em Paulo Freire e trabalhando com Paulo Freire e com as feministas, como vos disse, e também temos feito no Instituto Paulo Freire um forte trabalho de divulgação, à nossa medida, portanto somos poucas pessoas, poucos braços para trabalhar, mas temos feito uma forte dinamização através do Centro de Recursos, portanto com os livros que facilitamos aos estudantes para poderem consultar, através do desenvolvimento de tertúlias, participação em conferências, portanto, de certa maneira, em todo lado que vamos, cada um de nós que faz parte do Instituto, leva o Paulo Freire consigo na mochila. E, portanto, ele está sempre presente nas nossas vidas. Seja quando vamos fazer um trabalho de intervenção na comunidade, no âmbito de uma relação informal, como por exemplo o trabalho com a orquestra comunitária, seja quando vamos numa aula de mestrado falar sobre seja o que for da pedagogia, Paulo Freire acaba sempre por estar presente, em que acabamos sempre por trazer Paulo Freire ao diálogo com outros autores e autoras, que têm também pensamentos muito enriquecedores e que é muito interessante cruzar com o pensamento fundador de Paulo Freire, e portanto ele está sempre presente no nosso trabalho. E tem sido muito nessa medida que nós temos vindo a tentar a nossa intervenção, muitas vezes mais no contexto académico, portanto com os estudantes, licenciatura, mestrado, doutoramento, com o desenvolvimento das tertúlias, que acho que já referi, também com publicação de trabalhos de pessoas um bocadinho por todo o mundo, com que nos vamos cruzando e que têm a mesma formação e as mesmas utopias que nós temos, interpretando-as à sua maneira, obviamente, mas sempre com esta base em Paulo Freire, fazendo publicações então de textos, cruzando, dialogando com pessoas um pouco por todo o mundo, e tem sido isto que nós temos feito. Falar-vos de casos concretos, podia falar-vos, mas acho que já falei muito e eu gosto mais de ouvir do que falar, ou de escrever. Sinto mais à vontade de escrever, é menos intrusivo. E então gostava agora de ouvir outra pessoa e fico aberta para depois, se me quiserem perguntar alguma coisa, está bem? Eu quero só lembrar que a professora Eunice é vice-presidente do Instituto Paulo Freire, Portugal, e que tem trabalhado com as ideias do professor Paulo Freire na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Porto,
tem muito trabalho publicado de artigos e livros, e que quando dos 50 anos da pedagogia do oprimido, do livro e do lançamento das ideias de Freire a partir da pedagogia do oprimido, a Faculdade de Ciências da Educação do Porto fez um bonito congresso. Eu pude participar apresentando o meu trabalho do mestrado e pude conhecê-la de longe e conheci mais de perto também a Luísa Cortesão. Então, vocês são realmente grandes divulgadoras e trabalhadoras das ideias do professor Paulo Freire. É um trabalho muito... Então, se me permites então agora a divulgação, eu dizia que saiu recentemente um número da Educação, Sociedade e Culturas, que é do nosso Centro de Investigação da Faculdade, Centro de Investigação e Intervenção Educativas, sobre este congresso, baseado em alguns trabalhos deste congresso. Está na calha um segundo número, também com base em algumas comunicações deste congresso e com outros contributos, e temos também... quase pronto para sair e à espera de financiamento, o número 7 da coleção Querer Saber, onde compilamos textos de autores, como eu disse há bocado, de vários países, sempre em torno do pensamento de Paulo Freire. É um trabalho fantástico. Parabéns, professora. Agora Muito a gente vai ouvir um pouco a Lucília Salgado, a professora Lucília Salgado. Que é doutora em Ciência da Educação e vem lá com a sua experiência de Coimbra. Os educadores não aprenderam a ligar aqui, a ativar o som. Os professores, esses professores não atendem. Mas que eu já consegui. Bom, eu fiz aqui um disparate, acho eu. Portanto, eu fiquei tão impressionada com a conferência da professora Cristina Bruno, que eu disse, eu não sei nada de museologia, o que eu ainda tenho que aprender? Depois de a ouvir, eu fiquei a pensar, tinha muito que aprender. E depois tinha que cruzar estas ideias de Paulo Freire, museologia, educação popular, e fui pegar em alguns aspectos da educação popular que cruzei um bocado com Paulo Freire. Paulo Freire, não tenho a vossa experiência maravilhosa, só me lembro de ver o senhor uma vez em Geneve, que fomos lá à casa dele, mas de resto, pronto. E acabei por encontrar o Paulo Freire através de práticas e acabei por depois ir ler Paulo Freire. Eu até tinha feito um PowerPoint, que eu vou pôr aqui, depois eu mando para quem quiser compartilhar a tela. Aqui. Será isto? Como é que isto se faz agora? Espera lá, agora é assim. Ok. Move esta janela. Como é que isto se faz? Tá, pronto. Muito mais, pensando que era muito mais importante contar o que é que foi, o que é que sabemos da educação popular e o que é que se refletia sobre educação, sobre Paulo Freire. Tivemos já duas experiências fabulosas, uma delas com quem eu aprendi muito foi com o Graal, como é óbvio, e que realmente recebemos muito bem Paulo Freire através do Graal, mas a minha experiência foi de certo modo diferente. E portanto eu chamaria a isto, por onde me anda Paulo Freire, na minha vida, para onde é que ele me anda, para onde é que ele entrou, porque eu tenho uma experiência, não é só da alfabetização, mas de 50 anos, praticamente ou mais, de educação popular. Para quem não sabe, eu sou de Lisboa, nascidinha e criada, aqui deste bairro da Ajuda onde estou a viver, estou em Belém, que é um bocadinho abaixo, e comecei com 16 anos a abrir uma biblioteca, porque os miúdos daquele bairro, eu era a única pessoa naquele bairro que estudava, e então abrimos a biblioteca e eles vinham e depois descobri, tinha colaboradores que não sabiam ler e que acabaram entre aquela coisa da biblioteca e de lermos O Comércio do Funchal, do Vicente Jorge Silva, que morreu agora, e de jogarem xadrez, que ensinei a mexer as peças, que eu não sabia, mas eles jogavam muito bem, e eles aprenderam a ler.
aprenderam naturalmente, não é naturalmente, mas enfim, praticamente a ler. Diziam para eu apontar com o dedo, depois perguntaram-me o que era a palavra e liam assim. Pronto, isto foi a minha primeira experiência. Eu não sabia que aquele bairro era controlado pela polícia política, e um dia foram lá e destruíram aquilo tudo, a biblioteca e tudo, e os meninos ficaram muito tristes. Pronto. Mas isso foi o princípio, 16, 17 anos, e depois entrei no movimento associativo, nas revoluções, digamos assim, antes do 25 de Abril, isto tudo. Bom, entretanto, aí, pronto, e eu queria referir 2 momentos de encontro de Paulo Freire, digamos assim, mais pedagógico, com Mariano Gago, e uma sobre o método, a minha reflexão um bocado sobre o método. E a seguir tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre a educação popular em Portugal e eu vou apresentar as 5 características do estudo. Não, podem perguntar o que quiserem, podem interromper, pronto, isto é sempre em ordem. Bom, eu pego em ensinar, não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades da sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Portanto, digamos que é uma visão pedagógica que eu venho encontrar no trabalho que realizamos com Mariano Gago. Mariano Gago, não sei se alguns conhecem, se foi um senhor ministro, foi o homem que lançou fortemente a investigação em Portugal. Aquilo que temos hoje de investigação foi dele, mas era uma pessoa pedagogicamente extremamente interessante. E, portanto, criámos em Paris um grupo de trabalhadores imigrantes que vieram ter comigo e que disseram isto é uma chatice, queríamos aprender mais coisas, mas isto aqui não temos nada onde aprender. E eu cheguei a casa e disse ao Zé Mariano, epá, vê lá que disseram isto e tal. E ele disse, a culpa é nossa. Então porquê? Porque não fazemos nada. Então reunimos o pessoal e nas caves da cidade universitária, para quem conhecer, com um grupo de amigos. Um grupo deles era o Mário Moutinho, que muitos conhecerão, pronto, e que foi também uma pessoa, e começámos a tentar trabalhar com aquelas pessoas, aquilo que eles queriam aprender. Primeiro começámos ainda ligados aos programas, e a dar a volta a programas, e não sei, isto foi em 75. Em Paris ainda não tinha chegado a revolução dos programas, não é? Mas eles não era bem aquilo que eles queriam, fizemos outras coisas, e isso foi muito importante. E agora, depois, a seguir de Paris, fomos para Geneve, foi onde vimos de encontrar o Paulo Freire, e aí, com um grupo de trabalhadores imigrantes, o Zé Mariano fazia umas fichas e editou neste livro essas fichas, Os Homens e Ofícios. Devia pôr um espelho aqui. Bom, Os Homens e Ofícios. Este livro, que eu tirei, foi editado em 78, vejam. Mas eu agora, como estamos a reeditar, tenho andado a ler e a reler e não consegui descolar dele para vir para aqui. E, portanto, pronto, acabo por trazer algumas coisas e são dele. Portanto, acho que é importante uma das coisas que ele diz, a alfabetização e a educação permanente só ganham um conteúdo de colaboração e camaradagem quando os seus conhecimentos, vividos pelo trabalhador aluno, são valorizados como objeto de cultura. E eu pego nisto por causa da museologia, não é? A museologia, tanto quanto eu aprendi um bocadinho com a doutora Cristina na semana passada, consiste em revelar, consiste em reconhecer, em trazer à superfície, em demonstrar algumas das coisas, alguns componentes da museologia, claro, não estou a querer, isto é uma das coisas. E isso portanto, é tornar esse reconhecimento objeto de cultura. Só para falar da história da educação aqui em Portugal também, como estas coisas aparecem, mais tarde nós temos um sistema de educação de adultos que para mim é dos mais corretos, e vão ver porquê, que é o chamado reconhecimento, validação e certificação de competências. Esse sistema é um sistema que é muito interessante, que é aquilo que também nós fazemos no desenvolvimento local com estes objetos de cultura. Reconhecer, valorizar e depois
naquele caso é certificar, aqui a divulgar socialmente, etc. Pronto. E isso, no desenvolvimento local, para nós é um ponto de partida para o desenvolvimento local, porque dizia o Levi-Strauss que uma cultura não avança se não se sentirem algo diferente das outras, não é? E essa diferença passa por o reconhecimento dos seus objetos de cultura. Ora, precisamente, o tal RVCC partia do reconhecimento dos conhecimentos do aluno. E, portanto, a educação, a pedagogia, vai-se fazer em diálogo com estes objetos da cultura do aluno. E, portanto, eu acho que isto entra um bocado nesse sentido. E ele diz, mais a seguir, ele diz isto tudo. Este livro é um livro metodologicamente muito interessante, porque tem os textos que foram trabalhados nas sessões, que ele trazia a propósito de cada dúvida, na vez seguinte trazia uma página datilografada com aquilo que fotocopiada, com aquilo que se perguntava, e depois tem 2 páginas no pós-fácil de utilização, que eu acho que é fabulosa, pedagogicamente, realmente, pronto, eu às vezes, eu acho que eu nunca tinha lido isto com atenção. Bom, então, ele diz que a reflexão sobre as técnicas de trabalho, e em particular as que fazem parte do património cultural do trabalhador manual, é decidida neste processo, em que o animador assumirá frequentemente o papel de aluno e que uma troca viva de experiências será possível. E, portanto, é um bocado isto. E por trás disto, eu reconheço Paulo Freire, não é? Com aqui, quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender. Portanto, isto é este aspecto. E este aspecto é muito importante e é um aspecto pedagógico fundamental. Quando a Teresa tinha um lugar importante na administração, em determinada altura, no Conselho dos Deuses, o Mariano Gago tinha dito que era importante, era que o trabalho de tateamento experimental, que deu os centros de ciência viva que existem no país todo, que era importante só em ciência, mas não só em ciência, em toda a pedagogia, toda a aprendizagem da criança, desde que entrar, devia ser na construção, ela própria, do seu próprio saber e na descoberta do que fazia. Pronto. E, portanto, isto é este aspecto que eu queria salientar desta minha relação com a forma de aprender, digamos, a pedagogia, que é a pedagogia de Paulo Freire, porque é de facto a que parte do saber das pessoas. E depois eu vou mais longe. Nesta reflexão, e só vou fazer isto, não vou dizer mais nada, estejam descansados, que é sobre um aspecto específico, que é o método de alfabetização. Eu não sei se toda a gente conhece o método de alfabetização, mas eu vou ler o que Mariano Gago diz, que a técnica das palavras geradoras, com base na alfabetização, em que se parte de uma recolha coletiva de temas e palavras ricas de sugestões vividas para os participantes, possui fundamentos culturais extremamente ricos. Aqui pretende ilustrar-se como em torno de temáticas de raiz popular, assentes na experiência coletiva, se pode desenvolver uma ação cultural de educação permanente, isto é, um processo de tomada em mãos por nós próprios das formas de agir e de transformar o mundo em que vivemos. Portanto, digam-me lá se isto não é a pedagogia que nós... Pronto, vista generalizando e trazendo um bocado para os tempos atuais. E depois eu pergunto, mas quando eu falo de aprender a ler e a escrever, como dizia a Teresa, aquelas pessoas não sabiam nada de ler e escrever, nem sabiam pegar num lápis. Aliás, é muito engraçado que nas minhas experiências de alfabetização, uma das coisas que era interessante era, eu percebi isso logo uma vez, ensinar a afiar um lápis, não sei, a aguçar um lápis, não sei como é. E isto, para essas mãos calejadas que a Teresa falou, é complicadíssimo, vocês não imaginam. Eu, por exemplo, não sei pegar numa enxada e cavar, não é? Mas eu dizia que era a mesma coisa, eles não sabiam, pronto. E então, conseguiam aprender. E quando chegava um de novo ao grupo, a primeira coisa que faziam era ir ensinar a afiar um lápis, porque aquilo realmente era uma técnica nova que eles tinham aprendido e, portanto, tinha que se divulgar. Mas eu dizia, então, com o que é que eu vou, em termos linguísticos, com o que é que eu vou dialogar? Eu fiquei a pensar,
de onde é que vem este método de Paulo Freire? E eu percebi que a fundamentação linguística é política, é uma fundamentação política. Porque se eu quero interagir com o saber daquele adulto que não sabe ler nem escrever, eu não posso ir à procura de letras, porque ele não sabe o que é que são letras, não é? O que é que ele conhece? Ideias, as suas histórias, conhece palavras com significado, por isso é que é muito importante isto das palavras geradoras com significado, e depois a coisa mais próxima é dizer as palavras devagarinho. Participante. E aí as pessoas sabem dizer as palavras devagarinho. Ora, isto são as sílabas. Portanto, o Paulo Freire, para partir da realidade mais próxima das pessoas, para fazer no seu trabalho linguístico, tinha que partir daquilo que elas têm, que é a sílaba. Eu, quando descobri isto, fiquei assim, isto é fabuloso, como é que este homem, através da política, chega... Hoje sabe-se que é natural a sílaba na criança e no adulto. Por exemplo, as crianças, quando começam a tentar ler na psicogénese da leitura e da escrita e começam a tentar escrever, fazem corresponder, por elas próprias, antes de irem para a escola, fazem corresponder a cada sílaba uma letra, não é? Pronto, isto é importante, é as questões da fonetização. Depois descobri que havia uma língua, que era o japonês, que em vez de ter um alfabeto para escrever ao lado, tinha um silabário. Ka, ki, ku, keku, da, di, du, dedo, ta, ti, tu, teto. Portanto, a sílaba é mesmo algo de natural, digamos assim, o que nós temos. E, portanto, aqui o Paulo Freire, pronto. E depois ir para além das letras. Temas e palavras ricas de sugestões vividas para os participantes, para agir e transformar o mundo em que vivemos. E esta perspectiva é uma perspectiva de transformação. Há pouco, acho que era a Teresa que falava nisto, da questão da autoestima daquelas pessoas. Eu, com o processo de reconhecimento e validação de competências, descobri mais do que isso. Descobri a autoeficácia. O que era importante para estas pessoas era conseguirem. Eu antes não era capaz e agora já sou. Isto é revolucionário, não é? Agora já sou capaz de... Portanto, agora já não me inibo de... Olha, eu antes nem ia às reuniões de pais, com medo que me perguntassem alguma coisa. Agora já vou e quero saber, no outro dia até falei. Portanto, isto realmente é uma emancipação das pessoas, é extremamente importante. Pronto. E depois, eu tenho desenvolvimento da literacia, portanto, que a alfabetização não é ler as letras e as palavras. O que me interessa é que as pessoas sejam capazes de utilizar aquilo no seu cotidiano funcional, no seu dia-a-dia, porque senão não vale a pena. Dizer o cacá que eu calculo, não vale a pena. Portanto, é competência que permite extrair sentido de um texto escrito necessário ao seu cotidiano, e é este o objetivo, e com as quartas classes, como às vezes ainda se faz aí, não se chega lá. Não é? Aliás, muitos meninos dos meios populares que não tiveram relação com a leitura e a escrita nas suas famílias chegam ao segundo ciclo e não são capazes de perceber o que leem. E aí eles chumbam porque não podem estudar, chumbam porque não podem responder aos testes e, apesar de serem muito bons e muito espertos e não sei o quê, passam a não dar para a escola, não dão para a escola, são meninos com sucesso escolar. Portanto, tudo isto se pode fundamentar aqui. E, portanto, eu queria só, por curiosidade, não resisti, por causa da museologia, que eu ainda não tinha metido aqui, mas descobri uma fotografia que eu tenho aqui de um dia. Nós trabalhamos com uma associação que é a ALEM, Associação de Literatura, Literacia e Mediação, que eu já trabalho também há 40 e tal anos, e eles vão com as pessoas aos museus. Aqui estamos com uma cena que fomos ao Museu da Arte Antiga com as ciganas. Estas ciganas, e o que esta associação neste momento pede, é que lhe pague dinheiro para comprar passes, ir os guetos, querem ver mais museus. Aqui fomos ao Museu da Arte Antiga, depois no outro dia fomos ao Museu de Etnologia, e isto é fabuloso. E aqui esta senhora que está aqui ao meu lado, olhou, havia aqui a senhora que explicava o museu, mostrava aquele quadro, aquele que em frente, só uma série de quadros, e dizia que aquilo era a vida de Cristo, que antigamente as pessoas não sabiam ler e que tinham que fazer quadros com a vida de Cristo para as pessoas perceberem. E ela disse:
Acho muito bem, Ana Paula, chama-se Ana Paula, acho muito bem, porque hoje deviam fazer mais coisas dessas, porque eu não sei ler, não é? Mas precisava que fizessem coisas daquelas para eu perceber também o que se faz e não sei o que. Era muito engraçado, elas iam ao museu, cá está a Associação Além, também é muito interessante, porque elas tinham andado a fazer bordado de Castelo Branco, era um curso qualquer de formação profissional, e cidadania, e alfabetização, e não sei o quê, mas era o curso. E ela ia com elas ao museu para elas verem as tapeçarias bordadas, não é? E, portanto, aproveitavam e viam os museus. Pronto, agora, hoje mesmo, ela telefonou-me a dizer que elas gostam, querem mesmo e pediram para saírem, não sei o quê. Bom, mas isto são outras conversas. Bom. E então, chegamos aqui e vamos falar de educação popular. O que é que se chama educação popular em Portugal? Eu vou pegar outra vez no Mariano Gá, que não consigo descolar, peço imensa desculpa, mas realmente estou aqui com os homens e ofícios. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, este livro está a ser reeditado, o SEID da Lusófona comprou 100 exemplares que vão ser vendidos na Lusófona. Portanto, se alguém estiver muito interessado, faz favor, dentro para aí 2 semanitas, pode comprar. Pronto. E ele diz: o coração da cultura bate ao ritmo da prática humilde das bibliotecas de bairro, dos grupos de alfabetização, dos grupos corais, do teatro amador, dos pequenos cineclubes. Vive do sangue e do esforço de quem se junta e age, sem ficar à espera que alguém se resolva, talvez um dia, a mudar o mundo que nos diz respeito. Eu hoje só acrescentava aqui a seguir aos cinecolores os museus de localidade, que são também um contexto muito interessante. Também gostava de falar do de Fermentões e como é que a importância do museu na comunidade. E ele disse: este livro nasceu de uma aventura assim, a vida dele será aquele que vocês quiserem. Portanto, em 1975, em 1975 tinha-se vivido o 25 de Abril e havia experiências por toda a parte no país. Por toda a parte, quer dizer, nas zonas rurais do interior havia menos, mas havia bastantes. As pessoas tinham pegado, como ele diz, nas coisas em mãos e tentado resolver o problema. E Alberto Melo, que também conhecem já muitas pessoas desse grupo, o Alberto Melo veio para diretor-geral de Educação Permanente e criou uma série de medidas. Ele mandou-me um texto com medidas que criou e tudo, mas eu não cabia aqui já, mas eu depois faço chegar a quem quiser. E que eu sintetizo, porque é muito importante para hoje, nestes 3 vetores, que era o que na altura definia, em relação às práticas associativas, populares, etc., o que é importante é reconhecê-las. Reconhecer essas práticas como práticas educativas. Como é que são práticas de educação permanente? Né? Financiar, e foi o que ele fez, criou medidas de financiamento às associações e umas bolsas para os animadores de educação popular, e tomar estas associações, estes grupos, como parceiros para a educação. Quer dizer, o Estado não tem que criar escolas ou instituições ou não sei o quê, mais burocracia, o modelo escolar é um modelo ultrapassado, não dá, e portanto vamos reconhecer, financiar e apoiar estas atividades. Aliás, incentivou mesmo a criação de uma associação, que era o CAOB, Centro de Apoio às Organizações de Base, que ele financiava, e era esta associação que ia financiar e que ia apoiar as associações de base. Foi muito extraordinário, ele esteve lá há pouco tempo. Quando ele saiu, fecharam praticamente a Direção-Geral durante dois anos, e em 79 entra o Manuel Lucas Estevão, o tal que andava aí a espreitar. Não. Entra o Manuel Lucas Estevão. E o Manuel Lucas Estevão, e a Assembleia da República, mandou fazer um Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos. Eu já hoje tive uma conversa grande com o Manel, que foi quem fez este trabalho, quem o dirigiu, e nessa altura havia gente do grau por perto, a Teresa Santa Clara Gomes, a própria Lourdes Pinta Silva, que influenciaram
porque inicialmente aparece uma proposta de lei, que era a lei da erradicação do analfabetismo. Bom, e lá se conseguiu, com estas pressões destas pessoas, etc., conseguiu transformar isso para um Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos. Portanto, que já é uma perspectiva diferente, cujo objetivo é a valorização pessoal dos adultos e a sua intervenção. Pronto. É interessante também, se quiser uma vez saber do que na época também passa. Bom, e vai daí, o Lucas Estevão tinha que redigir este plano. E conhecia o Mariano Gago, a Ana Benavente, que vocês também conhecem, e eu própria, e veio ter connosco e disse, façam umas recomendações pedagógicas. E nós dissemos, não sabemos, não sabem, não. Olha, nós tivemos em Portugal um período tão rico pedagogicamente, tão rico, e nós não sabemos, portanto tem que ser estudado, essas atividades têm que ser estudadas e a partir daí faremos as recomendações. Então, mas eu tenho 3 meses para apresentar isso, pá. Venham os 3 meses. E então fez-se um questionário. E nessa altura, a Karin Wall foi convidada, enquanto socióloga, não é, para dirigir a parte, a questão sociológica dos trabalhos. Então fez-se um questionário, todas as associações que estavam inscritas no país de educação de base, e fez-se entrevistas em profundidade aos animadores mais que consideramos, enfim, do país, né? E eram animadores, alguns que nós consideramos os mais intelectuais, que eram do exterior e iam para as associações trabalhar com militância política, e tínhamos a pessoa do próprio bairro, da própria comunidade, da própria aldeia, que se tornava animador. Foi muito interessante, entrevistámos o Graal, entrevistámos o grupo da Universidade de Alfabetização. Muitas destas pessoas tinham tido uma passagem próxima do Graal, lá andavam, e eu acho que era fabuloso hoje fazer-se uma história desse momento. Pronto. E disso tudo, está aqui neste caderninho, nós chegamos a estas 5 conclusões, que eu vou tentar dizer depressa, que são, hoje ainda, nós estamos a trabalhar com um grupo de alfabetização e de literacias no bairro dos Navegadores, aqui em Oeiras, e tudo isto ainda se aplica, isto é uma coisa, pronto, nós tentamos aplicar, mas enfim. É assim, não havia à partida separação entre práticas educativas e outras práticas sociais. A educação inseria-se no interior de outras práticas de vida. Era necessário fazer uma creche. Então vamos fazer uma creche. Mas depois de ir para o caminho era preciso ler umas coisas e tal. Então aprendia-se a ler para se ler o que era preciso fazer e aprendia-se outras coisas sobre as crianças, sobre o que... Pronto, a mesma coisa o planeamento familiar. Uma vez eu perguntei a um grupo de senhoras que estava a aprender planeamento familiar, eu disse, olha, desculpa, e não sabem ler e não precisam, não querem aprender a ler, estúpida, devia ter levado nas orelhas. Sabe? Não, sabe, aqui a Irmelinda sabe, e portanto ela quando é preciso ler para nós todos. Pronto, eram práticas, e ia-se aprendendo umas coisas e outras, assim para o caminho. Bom, o grupo de teatro, a pessoa era de um grupo de teatro, não é? Tinha que ler, aprender os textos, bom, acabava por decorar o texto e depois acabava por conseguir ler e chegar mesmo à leitura de outros textos e de outras coisas. Pois, assim, não havia separação entre a alfabetização e a aquisição de outros conhecimentos, como diz o Paulo Freire, não é? Portanto, temos que partir dos conhecimentos das pessoas, dos seus temas, da sua vida, e ao partirmos disso, não é? Ao reconhecermos isso, as pessoas estão a desenvolver e estamos a aprender em conjunto. Aprendia-se fazendo, realizando. Não existiam exercícios fúteis, sem significado para o próprio. Escrevia-se o que era necessário comunicar. Ao presidente da Câmara, aos outros participantes da associação, aos professores dos filhos, e era aqui que se aprendia a escrever. Hoje, uma das coisas que se faz ainda quase na escola é que a escrita, a leitura e a escrita não são exercícios de comunicação, são de avaliação.
Então, sobretudo para crianças e adultas que nunca tiveram escrita na sua vida, as crianças não conseguem aprender a ler, porque não conseguem fazer interagir aquele papel e papu com as coisas que elas sabem, não é? Pronto. E isto era muito importante. Portanto, não havia hierarquia entre quem ensina e quem aprende, assim como não existiam formalismos escolares de ensino. A filha que ensina ao pai, portanto, se era a filha que estava a fazer no grupo, que estava a trabalhar com as pessoas, tem com ele a relação habitual, se não leva, não é? Se trata mal. Tem com a amiga, que está lá também, uma outra relação. Tem as relações habituais da comunidade. Deixou de haver relações formais. E determinante, igualmente, é o contexto de aprendizagem. Isto foi uma questão muito importante para nós. O quadro institucional onde se desenvolvem as atividades. As associações, enquanto organizações efetivamente comunitárias, muitas vezes criadas e geridas pelos próprios participantes, não constituíam elemento constrangedor à aprendizagem. Portanto, uma escola, vai lá um pai e uma mãe, então, mas quem é que responde? Porquê é que estão a fazer isto? São eles, e põe-se a mão sempre para cima, não sei porquê. São eles que disseram. Eu agora estive a ler o Steinbeck, outra vez, As Vinhas da Ira, e eles diziam, e eu lembrava-me, porque eles diziam, então, e quem me fizer mal, me fizer, a quem é que eu parto a cara? Não é? As Vinhas da Ira é um bocado a mesma coisa. Vem lá, mas quem é que nos está a tirar daqui para fora? Quero saber quem é que nos está a tirar destas terras para fora. Pronto. Portanto, disto tudo, esta reflexão lança-me desafios de repensar a educação em Portugal para hoje, de pegar neste modelo, até porque em Portugal, neste momento, não há políticas de educação de adultos abaixo do segundo nível de qualificações. Que são as pessoas que não sabem ler nem escrever, não têm resposta. Não é? Quem vai fazendo as respostas são as associações, ou as comunidades, localmente. E vão fazendo como podem, muitas vezes tentando imitar os professores. E não era assim que tinha que ser, não é? Portanto, tinham que ter formação, tinham que ter apoio, tinham que ter... Portanto, para fazer... E serem mesmo elas a fazer a comunidade. E hoje deixou de haver financiamento às associações em Portugal. Repensar com Paulo Freire e olhar a museologia como prática de literacia e de educação de adultos. Mais ou menos podemos continuar a conversar agora. Desculpem se eu já fui muito tempo. Muito bom, professora Lucília. Muito obrigada. Eu vou passar novamente a palavra para a professora Tereza, para ela concluir o que estava a nos contar. Pronto, professora. Vou passar a palavra para a professora Tereza e depois nós abrimos o espaço para podermos fazer uma roda mais ampliada com os nossos colegas que estão aqui, né? Nossos colegas que estão aqui online e aí também para as perguntas do Facebook. Já temos algumas perguntas. Fica à vontade, professora, a palavra é vossa. Muito bem, muito obrigada. Eu só queria completar dizendo o seguinte. Nestes programas de animação infantil que eu estava a referir, estava nomeadamente a falar sobre as animadoras, mas nós pensamos nos programas para as crianças também segundo a metodologia de Paulo Freire, no sentido de que é preciso dar poder às crianças para elas próprias encontrarem soluções e desenvolver-lhes a capacidade de expressão. Simultaneamente, isto penso que é importante, nós fazíamos a educação das mães. Tínhamos grupos das mães das crianças e que uma vez por semana tinham uma reunião, as animadoras estavam permanentemente com elas, uma vez por semana havia uma reunião que era exatamente sobre os processos, quer da educação que as crianças estavam a viver, quer sobre as questões específicas das mulheres. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, é muito interessante porque o Paulo Freire foi tão determinante que a minha própria prática de formadora de professores, e aqui não falo já só
em educadoras de infância, de professores de todos os níveis educativos, passava por uma abordagem Paulo Freire, em que havia uma interação bastante ou suficientemente lateral com os formandos e as formandas, no sentido de eles encontrarem também, tal como as crianças, solução para as suas perplexidades e problemáticas. Sobre isso eu escrevi já um artigo na revista da Associação das Mulheres Feministas, mas eu queria aqui mostrar um livrinho, que era um livrinho fundamental. No tempo em que não andava a caça à fotocópia, eu na reprografia da ESE, porque os meus alunos tinham dificuldade em adquirir muito material, mandava reproduzir este livrinho, que era a primeira leitura que aqueles jovens que entravam para o primeiro ano para serem educadores ou professores tinham obrigatoriamente que ler. O livro chama-se Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. É um livrinho que é deste tamanho, reparem. E depois, nas aulas, os alunos infelizmente traziam poucos hábitos de leitura, mas isto era feito, sei lá, em 3 ou 4 aulas eu trabalhava este livro e era o trabalho fundador. Quais são os saberes necessários à prática educativa? E nesse aspecto, alunos meus todos conhecem minimamente o pensamento do Paulo Freire. Queria aqui dizer também uma coisa importante. É que quando Paulo Freire passou a ser reconhecido na academia, e eu nisso já disse um bocadinho isso, o pensamento de Paulo Freire passou para as universidades, e nomeadamente através da Universidade da Califórnia, o Henri Giroux e outros, que de alguma forma reconheceram o desafio, a provocação revolucionária da própria pedagogia universitária que o Paulo Freire representava. Eu penso que isto é muito importante ser reconhecido, porque eu considero-me uma pessoa, e a minha intervenção foi completamente a partir da minha experiência, só muito mais tarde, quando já estava a preparar o doutoramento, é que eu entrei em contacto com o Paulo Freire ensinado nas universidades. E isto também me parece que é importante na nossa prática, e o Paulo Freire gostaria muito disso. Ele, quando foi doutorado honoris causa pela Universidade de Lisboa, foi o António Nova que teve a iniciativa disso, e ele dizia: este doutoramento me fazia falta, porque ele foi doutorado em muitas universidades e a nossa portuguesa demorou tempo a fazê-lo. Mas foi preciso ele ser catapultado para a academia para se perceber a relevância do pensamento de Paulo Freire. E gostava de terminar dizendo: o Paulo Freire para mim hoje não é apenas uma pedagogia. O Paulo Freire para mim hoje é uma filosofia de vida. E é uma filosofia que me ensinou a viver sempre numa postura questionante, interrogativa, mas simultaneamente otimista. O Paulo Freire era um otimista existencial. Nesse aspecto ele era fabuloso, e para mim é não apenas um mestre, mas também uma inspiração na minha vida. E, portanto, fico-me por aqui, falo mais, ao contrário de Eunice, desculpem, muita coisa.